O relacionamento simplesmente terminou do nada. De uma hora para outra, a pessoa terminou com você e já engatou um novo relacionamento. O término do nada. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Cliff Oliva, eu sou terapeuta, especialista em relacionamento rebote, aquele onde o teu ex, a tua ex termina e já tá com uma outra pessoa, e especialista em dependência emocional. E hoje eu quero falar com você sobre aquela história do relacionamento terminar do nada. Determinado dia, lá, um dia de sol, a pessoa acorda do teu lado e simplesmente fala, acabou. Ou pior do que isso, nem isso ela faz, ela te manda uma mensagem dizendo acabou. Ou então, ela some e acaba o relacionamento. E aí você fica assim e agora? O que aconteceu? Mas eu queria te falar que, primeiramente, nenhum relacionamento acaba do nada. Mesmo que vocês tinham planos, mesmo que vocês tinham uma série de fatores, mesmo que você não entenda isso nesse primeiro momento, nada termina assim do nada. Há uma série de fatores dentro do relacionamento que foram se amontoando, tanto para o homem quanto para a mulher terminar, que foram se amontoando ali nessa percepção, nessa dinâmica do relacionamento que fez a outra pessoa, ou seja, o teu ex, a tua ex, terminar esse relacionamento. Fatores que talvez você conscientemente não sabe quais são esses fatores, mas muitas vezes num atendimento, quando eu vou puxando essa dinâmica dos relacionamentos, e depois eu vou te dar aqui alguns indícios, vou puxando essa dinâmica, a pessoa, é isso, tá, aquilo outro, e ela vai puxando tudo o que aconteceu naquele relacionamento que levou o término. Homens e mulheres, dentro dos relacionamentos rebote, em alguns casos, têm atitudes completamente diferentes ou motivações diferentes para o término do relacionamento. O homem, por exemplo, ele pode terminar o relacionamento, ter uma motivação de terminar o relacionamento, porque ele se sente preso nesse relacionamento. Muitas vezes a mulher acaba sufocando esse cara, sufocando esse homem na ânsia do amor, na ânsia da sua insegurança emocional, na ânsia de estar juntinho e acaba sufocando esse cara, e esse cara, ele não vai vivendo outras coisas individuais que é super importante. Então, a mulher aqui está sufocando o cara. É super importante que cada um viva as suas questões individuais dentro do relacionamento. Só que esse sufocamento que a mulher faz no homem, o que acontece? Como o homem não tem, por natureza, uma atitude de expor as suas emoções, ele vai guardando para ele, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, até uma hora que termina e que estoura esse relacionamento, e ele vai para um outro relacionamento que está iniciando, aonde ele vai ter mais liberdade nesse relacionamento. Já a mulher tem um outro ponto que é completamente diferente, que é justamente o afastamento emocional.
Então, o cara, ele não se aproxima emocionalmente, ele não dá atenção, ele não dá bola para as emoções daquela mulher, ele não consegue conversar, não quer conversar ou não sabe conversar abertamente, vulnerável, amorosamente com aquela mulher. Ela vai sentindo esse afastamento emocional e aí chega uma hora que ela se desconecta totalmente, a emoção dela se desconecta totalmente do seu parceiro. Nesse momento onde há essa desconexão emocional, ou seja, ela até pode falar eu te amo, mas não é dentro dela, não é algo firme, porque ela não sente essa conexão emocional. Ela não sente que aquele relacionamento vá evoluir, porque o parceiro não ajuda nesse sentido. E nessa desconexão emocional da mulher, o que acontece? Ela vai buscar uma nova emoção, ela vai buscar alguém que possa suprir ela emocionalmente para, num outro relacionamento. Obviamente que aqui eu te dei 2 exemplos, porque cada caso é um caso, cada relacionamento é um relacionamento. Então, é muito importante que a gente se aprofunde na dinâmica de cada relacionamento, porque não é somente um fator de desconexão. Eu estou falando aqui para você, eventualmente, os fatores mais comuns, aonde o homem se sente preso e sufocado, aonde a mulher se sente afastada emocionalmente. Mas esse término que acontece, que para você acontece do nada, ele tem não só esse motivo, uma série de motivos e também uma série de sinais que ao longo do relacionamento você escolhe ou não ver esses sinais que o outro está transmitindo, ou você simplesmente ignora esses sinais, você até vê, mas ignora, ou realmente você não tem consciência desses sinais e vive nesses sinais no País das Maravilhas e passa batido esses sinais e não dá atenção para esses sinais que poderia ter eventualmente prolongado, salvado o teu relacionamento. Independente se você quer superar esse relacionamento ou se você quer reconquistar essa pessoa, saber desses sinais que a pessoa transmitiu ao longo do relacionamento, ao longo daquele período que se encaminhou para o término do relacionamento, é extremamente importante. Mesmo que esse relacionamento, esse agora, que a pessoa entrou num rebote, não tenha eventualmente mais volta, e de vez em quando eu falo aqui, nem todo relacionamento tem volta. Muitos têm, mas nem todos têm volta. E mesmo para um próximo relacionamento, afinal de contas, se a gente não entender, não mudar os padrões, os nossos padrões, todo relacionamento vai ter um mesmo desfecho, vai ter um desfecho parecido, ou você vai atrair pessoas que vão acabar fazendo você sofrer de alguma forma, ou você vai ter padrões que vão colocar eventualmente um bom relacionamento, uma pessoa muito bacana para correr. Por isso que eu sempre digo para você, e eu vou te fazer o convite, que aqui embaixo tem o meu livro da dependência emocional. É muito importante que você entenda não só sobre a dependência, mas sobre a sua essência, que eu falo nesse livro, para que isso não aconteça nos próximos relacionamentos, mesmo que seja com o teu ex ou com a tua ex. E aproveitando, né, o jabá aqui que eu acabei de fazer,
aproveita e se inscreve no canal. Clica ali no botãozinho vermelho, inscreve para receber os próximos vídeos. E claro, com certeza, deixa aquele ok que o Cliff aqui agradece muito. Mas eu estava falando para você dos sinais do término do relacionamento. Que esse relacionamento, a outra pessoa ou o casal em si vai dando alguns sinais. Então eu deixei aqui listado alguns sinais que são muito característicos, que eu escuto bastante nos meus atendimentos sobre esses sinais. Então, não tem, assim, só para te falar que não tem um sinal principal ou não tem somente um sinal. Pode ter 2, 3, pode ter todos esses sinais. Enfim, aí você tem que revisitar o teu relacionamento. E mais importante que você revisitar é você ser extremamente sincero, extremamente sincera com você mesmo. Se você quer superar ou reconquistar essa pessoa, mentira não vai te ajudar. E mentira que eu falo é aquelas mentirinhas que nós contamos para nós mesmos, muitas vezes na nossa própria proteção psicológica, na nossa própria proteção da dor, porque eu não quero ter que confrontar as coisas que a outra pessoa fez que me machucou, ou eu não quero ter que confrontar as coisas que eu fiz que contribuiu para esse término. Mas neste momento, independente da tua jornada de reconquista ou superação, não adianta você tapar o sol com a peneira. Não adianta colocar para debaixo do tapete. Então você precisa ser extremamente verdadeiro, tanto nos pontos negativos quanto nos pontos positivos, com você mesmo. Então, dito isso, para você ser verdadeiro ou verdadeira com você, olha só, um dos sinais que geralmente é lá no começo é o desinteresse um pelo outro, ou o desinteresse de uma das partes nesse relacionamento. Quando eu falo em desinteresse, é aquele desinteresse da vida da pessoa, aquele desinteresse do dia da pessoa, o desinteresse do que aconteceu, com quem falou, como foi, talvez eventualmente aquele projeto que aquela pessoa, aquela promoção que estava a caminho, enfim, você entende o desinteresse um pelo outro. A gente acaba se desinteressando porque justamente a gente está avaliando aquilo e pensa comigo, se eu não vou mais ficar com essa pessoa, se eu já estou começando aquela sementinha do término, está começando a crescer no meu coraçãozinho, para que eu vou gastar energia perguntando do outro? Então, um dos sinais é o desinteresse. O segundo sinal é um sinal bem interessante, que é o sinal da briga. Aí aqui eu tenho duas coisas. Não é comum, aliás, é bastante comum, desculpa a minha expressão, é bastante comum eu receber pessoas no atendimento falando assim, uau, o nosso relacionamento era incrível. O nosso relacionamento era um relacionamento modelo, todos admiravam o nosso relacionamento. Principalmente porque a gente nunca brigava no relacionamento. Olha, eu não lembro desse tempo todo, desses anos todos que a gente passou juntos, a gente nunca teve uma briga. E talvez aqui é que está o problema. Ou as brigas, vocês brigavam, então isso é um sinal, vocês brigavam e as brigas pararam, porque entra no âmbito ali do desinteresse, eu não quero mais ajustar a rota, eu não quero mais ter que me estressar com você, então para que eu vou brigar, né? As brigas pararam, ou as brigas se tornaram de um lado só, ou seja, o outro lado
geralmente é aquele que termina, fica, tá bom, você tem razão, entende? Esse negócio de, porque eu já me enchi o saco, então, tá bom. Então não há esse confronto, e veja, quando eu falo briga, por favor, eu não falo de briga de porrada, eu não falo de briga de berro, isso não é necessário no relacionamento. Mas dentro do relacionamento, o conceito briga, o conceito discussão, é justamente porque são duas pessoas que vieram de dois lugares, com duas cabeças diferentes, e o tempo todo tem que estar ajustando rotas, tem que estar ajustando expectativas, tem que estar ajustando as impressões que um ou outro tiveram, aquela coisa que fez que não gostei. Então eu preciso comunicar, dali surge uma discussão, uma briga, e vai ajustando essas opiniões. Relacionamentos que nunca tiveram briga são relacionamentos, a princípio, fadados ao fracasso. Porque se você não coloca para fora as coisas que estão te incomodando, é porque elas estão crescendo internamente. Muitas vezes, o homem, nesse afastamento emocional, ele tem essa atitude de que ele não quer colocar, ele não sabe colocar as suas ideias. Já a mulher, na briga, ela não combate ideias, ela combate muitas vezes pessoas. Isso acontece com os homens também, de apontar porque você. Então essa briga se torna pessoal. E numa relação não há brigas pessoais, há brigas de ideias, há brigas de comportamentos, há brigas de como eu estou me sentindo. Mas isso é um papo, talvez, para um outro vídeo. Então, um sinal é as brigas que nunca ocorreram, ou então quando as brigas param de ocorrer. Vê se não tem esse sinal aí. Um outro sinal é o excesso de críticas. Quando a pessoa começa a criticar você, a criticar o relacionamento, a criticar a teus amigos e famílias em excesso acima do normal, ou nunca criticava e começou a criticar. Por que ela está fazendo isso? Porque ela está incomodada com alguma coisa e não necessariamente seja o incômodo dela o alvo da crítica. Pode ser um incômodo de outra coisa, mas como ela não sabe se expressar, ela vai no alvo da criticar isso daqui, porque ela não sabe, não consegue, ela nem tem consciência disso que está incomodando, ela só tem consciência disso daqui. Mas o excesso de críticas acaba levando a esse afastamento emocional, porque chega um determinado momento, a pessoa pensa assim, porra, eu não sou bom o suficiente, nada do que eu faço tá bom, ou tudo que eu faço tem uma crítica. O que ela vai fazer? Ela vai pular fora nesse relacionamento. Ela vai para uma outra pessoa que não a critique tanto. Então, o excesso de críticas podem ter contribuído aí para o término. Mais uma são as conversas monossílabas. Conversas monossílabas que vêm ali do distanciamento, do desinteresse um pelo outro, é quando a pessoa simplesmente já está na fase do foda-se, né? Já está naquela fase e está tão cansada emocionalmente que ela vai, tá bom, sim, não, não, sim, sabe? Conversas curtas, conversas monossílabas, se eu posso chamar isso de conversa, mas esses diálogos monossílabos por muito tempo. Claro, talvez um dia ou outro a pessoa está exausta, está cansada. Ok, tá tudo bem, não é porque um dia isso aconteceu que o relacionamento está se encaminhando para o fim. Mas quando isso persiste ao longo do tempo, uma semana, 15 dias, ou sei lá quantos meses isso persiste, esses sinais, é porque realmente teve algum problema ali.
A outra é o distanciamento no sexo, é a falta de intimidade, a falta do abraço, a falta do beijo, aquele beijinho só aquele toquinho, ou só mais aquele beijinho na testa, não tem mais aquela quentura, né? Não tem mais aquela quentura. O sexo acaba se tornando uma obrigação lá de 15 em 15 dias, uma vez por mês, ou mesmo que for uma vez por semana ou 2 vezes por semana, mas quando o sexo começa a se tornar uma obrigação e não uma satisfação, aqui tem um problema muito, muito grande, um sinal muito grande de que algo está incomodando a pessoa que vai fazer com que ela termine o relacionamento. Falta de planos para o futuro, mais um sinal. Falta de planos para o futuro também é um sinal. Eu sempre falo aqui que muitas vezes nós fazemos prematuramente um excesso de planos e isso, um roteirozinho, eu já dei esse termo, um roteirozinho, e isso nos causa muita dor. Mas a falta de planos para o relacionamento, ou dentro do relacionamento, mesmo que já tenham conquistado um monte de coisa, mas a falta de planos de uma viagem, a falta de planos eventualmente para os filhos, a falta de planos para conquistar uma outra coisa material, a falta de planos para uma aventura, enfim, a falta de planos para o futuro também é um indicativo de que a pessoa estava murchando nesse relacionamento, estava reavaliando esse relacionamento e deu o que deu. Ela terminou para fazer planos com uma outra pessoa. E por último, um dos indícios aqui que tem também que você pode ver é quando vocês já não se divertem juntos. Ou seja, quando vocês já não liberam mais os hormônios do bem-estar, os hormônios da tranquilidade, a dopamina, os hormônios do riso. Quando vocês não se divertem juntos, isso prejudica enormemente o relacionamento, porque as tensões do dia a dia, convenhamos, o dia a dia já é um dia tenso, já tem a batalha de todo dia. Então, quando no casal não tem esse negócio gostoso de estar liberando essas tensões através da brincadeira, através do riso, através de um vídeo, enfim, quando não tem esse riso entre as pessoas, entre o casal, essas tensões se acumulam de tal maneira e acaba terminando o relacionamento. É importante que você, depois, se possível, volte esse vídeo, veja novamente, reflita sobre esses sinais e realmente, como eu disse, seja verdadeiro, verdadeira com você no teu relacionamento, independente se você quer reconquistar essa pessoa, independente se você quer superar essa pessoa, e aprenda para que num novo relacionamento, mesmo que seja com a pessoa anterior, mas num novo relacionamento, não cometa esses erros. Porque se você não fizer nada, se você não evoluir, se você não aprender com isso que aconteceu aqui, os erros acabam se repetindo. Eu espero que eu tenha te ajudado. Não esquece de se inscrever, deixar um like. Me segue lá no Insta, que eu tô começando a fazer live por lá. Inclusive hoje vai ter uma, tá? Um grande abraço, muita luz, muita paz e muita sabedoria. Namastê. Tchau.